Ai, ai. Bom, então hoje a minha ideia é trazer vocês para a gente poder conversar um pouquinho sobre liberdade, né? Essa liberdade dentro dessa pluralidade que é o cristianismo. E aqui eu queria que a gente pensasse sobre a diversidade que é dos galhos da árvore, né? Mas a gente entender que a gente é tudo do mesmo tronco, né? A gente trabalha tudo a partir de um lugar só. Nós caminhamos a partir do Cristo, né? Que se esvaziou, caminhou entre nós e que morreu na cruz. Então é dentro dessa verdade que a gente caminha. Agora, eu gosto também de pensar, muitas vezes eu encontro pessoas, as pessoas falam assim para mim: "Ah, eu queria viver o cristianismo primitivo, né, que ele era mais amoroso, ou ele era mais caridoso, ou ele tinha menos problemas". E eu acho que hoje a gente vai olhar um pouquinho isso e a gente vai repensar sobre essa fala nossa, né? Porque se a gente lê Atos, né, nas entrelinhas, se a gente vê Paulo falando aos Gálatas, a gente vai ver que tem muito problema. Tá? Isso não é uma coisa, como a gente começou a nossa conversa aqui, isso não é de todo ruim, não, entende? Por quê? Porque a graça de Deus nos alcança, na grande maioria das vezes, quando algo não dá certo, entende? Se nós fôssemos perfeitos, se nós fizéssemos tudo certo, correto, de verdade, dificilmente a gente ia pedir algo para Deus. Então, esse lugar onde coloca a gente de joelhos é esse lugar aí onde a gente necessita de um Deus que age em nós, por nós, através de nós e apesar de nós, né? Então, é essa diversidade que a gente vai ver, que cada um olhava o texto de uma forma, eu acho que é legal da gente pensar. Então, primeiro, né, eu queria que a gente pensasse o que mais desafia a liberdade cristã hoje? O que que a gente acha que mais desafia essa liberdade? O que que para nós a gente acredita que falta para essa liberdade maior? O que que desafia a gente, né? Então eu queria que a gente pensasse um pouco nisso e quem puder dividir com a gente, o que que a gente acha, o que que falta, né? O que mais, por exemplo, quando eu penso talvez se a gente tivesse mais voz no plenário, na política, será que se a gente tivesse mais igreja, será que se a gente tivesse menos concorrência, enfim, né? Eu acho que assim, a gente poder pensar, será que se a gente estivesse na rua, né, fazendo mais, será que, será que se a gente vivesse um tempo onde as pessoas olhavam para os cristãos e tinham a certeza de encontrar neles alguém honesto, será que isso o que desafia mais a gente? Somos nós, somos os outros. Então eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso e que a gente, a partir disso, a gente estivesse pensando nessa chave, né? E entender o que que a gente entende como essencial para essa liberdade e o que que a gente entende como secundário, né? E eu queria que a gente pensasse nisso e, de novo, ou a gente escreve, aí a gente divide numa palavra, ou a gente fala e a gente divide. O que mais desafia a liberdade cristã hoje? Na minha. Pode falar, Dori. Eu tô falando, boa pergunta. Eu acho que, para mim, talvez seja é, a falta de confiança, sabe? A falta de confiança num Deus que pode fazer tudo. Eu acho que talvez o que falta na nossa. O que desafia a liberdade cristã é esse passo de fé no invisível, entende? De mudar algumas realidades que eu acho que a gente, às vezes, a gente não faz. Então, para mim, acho que é isso, né? Essa é Eu uma coisa acho que que falta. você me ouve, é a Paula. Oi, Paula, pode falar, tô ouvindo sim. Às vezes sai meio baixinho o meu som. Eu acho que um ponto que eu traria é o medo do julgamento, talvez. Sabe Hum, aquela vergonha, mas não é uma vergonha
É aquela vergonha do medo de ser julgado, de ser apontado por quem não é cristão, ou por quem é cristão de outra denominação, porque segue de outra vertente, outra cabeça. Eu acho que isso é um ponto. Eu não falaria de política, por exemplo, no Brasil, porque a gente não é cerceado, né? No sentido de que não podemos ser cristãos, não podemos levar a Bíblia, não podemos falar em público. Tudo isso é garantido, né? Uhum. Mas eu acho que o problema maior gira em torno de, né, pessoas. A vergonha que a pessoa tem ou a falta de confiança que a pessoa tem, eu acho que gira em torno de nós. Sabe aquela coisa de trazer para si a responsabilidade, o problema somos nós, né? Assim como a solução também somos nós, né? Mas eu acho que passa pelo ser humano. Eu Concordo com concordo, você. eu penso que é isso também, porque não dá para falar que nós não temos liberdade por fatores externos. Não é isso. Acontece, acho que somos conosco mesmos, né? Que acabamos. É, é o que a Paula falou mesmo, né? Talvez por vergonha, por medo de crítica, ou talvez por imposições que são colocadas por nós mesmos Prega essa merda. sobre nós mesmos, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. É. Já que acho que seu microfone está aberto, mas eu concordo. Eu acho que é por aí. Porque o que acontece? Diferente em outros países, né, onde a gente está e onde a gente não consegue nem se ajuntar para orar, né? E aí tem uma história bem interessante que o pastor Ed conta. Ele estando no Oriente Médio uma vez e as pessoas, e ele está com um pastor e as pessoas começam a cantar, né? E eles começam a cantar alto e chamar a atenção dos vizinhos, né? Cantar, glorificar Deus, né? Com hinos. Isso é. E o pastor pede para o Ed, levanta que eu acho que a gente vai ter problemas aqui, né? E o pastor ele falou, por quê? Ele falou, porque aqui a gente não pode adorar o Cristo que a gente adora, né? E aí o Ed fala que olha para ele e fala, não, então tá, vou embora, né? E aí esse pastor, depois continuando a conversa, ele diz assim para ele, fala, ó, e o Ed perguntando, e aí, como é que foi lá? Ele falou assim, eu fui lá falar com o pessoal que tava cantando, né? Por quê, né? Por que que eles podiam cantar, podiam, mas em voz baixa? Porque se eles chamam a polícia, todo mundo vai preso. Uhum. E ele dizia, e as pessoas que cantavam diziam o seguinte: o meu pai cantava em voz alta para lá, e nós vamos cantar o quão alto a gente quiser para Jeová. E o pastor olhou, sorriu, mas ele disse: é necessário que a gente entenda até onde vai a nossa liberdade dentro desse país. A gente precisa dividir o evangelho, essa verdade, mas com sabedoria. Então, entenda que para nós hoje, a gente ter essa possibilidade de encontrar as igrejas, de falar do nosso Cristo, de dividir essa verdade com o outro, sem correr o risco de morrer, de tomar um tiro, como foi na China já, né, como é em Marrocos, né, em alguns lugares onde os muçulmanos dominam, é importante, né? Então, essa liberdade para nós, o que nos falta? O que tem faltado para nós? O que, o que a gente entende que falta como liberdade para nós ou que desafia a liberdade cristã hoje para nós? Eu queria mais algumas respostas. Eu acho que faz sentido a confiança, faz sentido o medo, sim, né? Eu acho que a Paula tem razão, a Dori também tem razão. Mas eu queria ouvir mais. A gente De não, acordo. assim, a gente não precisa aceitar tudo, mas a gente tem que respeitar, né? Porque se estamos num país que é proibido, por que que eu vou falar? Porque não, Deus vai me cobrir, eu vou É, fazer tudo isso. Então é uma coisa meio assim, nesse jogar assim, desse jeito aí, eu acho que não é. Cada um tem o seu direito, é assim, de seguir quem quer, não é verdade? A gente agora, eu posso, mesmo calada, eu posso dar meu testemunho, mesmo sem falar sim, sim, nada. sim, Não é verdade? Eu sim, acredito nisso, que tem muito lugar que você não pode falar.
Você não pode falar. Agora, eu vou bancar herói, eu falo assim, não, eu vou falar e que se dane, seja o que Deus quiser. Também acho que não é. Eu já penso. Posso falar? Eu acho que eu que mutei a Marisa. Espera só um pouquinho. E ela fechou o microfone. Marisa, você que fechou o microfone, Marisa? Agora, eu não fechei, eu abri agora, Ah, eu não fechei. pode falar, Marisa. Você concluiu ou não? Eu acho que sim, eu não sei se é onde parei, aí você fechou agora? Não, acho que eu tava aqui mexendo, acho que eu acabei fechando sem querer. Mas Ah, pode concluir, Marisa, se quiser. O que acontece? Eu tava falando sobre a não. liberdade, né? A liberdade do Mas outro. é isso aí, só porque eu não sou obrigada a aceitar tudo, né, o Sim, que a gente vê por aí, mas eu tenho que respeitar cada um tem o seu direito de pensar, cada um tem o seu direito de fazer o que quiser, mas eu preciso viver minha fé autêntica, eu tenho que ser sim, autêntica, né, sim, sim, assim, sim. respeitando o outro, né, eu acho que o Sim, limite do outro, meu termina quando o do outro começa, né? com certeza. Com certeza. É um pouco disso sim, Marisa. Eu tô com você. Porque eu só vou ter a liberdade só vai ser completa quando a minha liberdade for a do outro também. Porque quando só eu tenho liberdade, o resto não tem liberdade. O nome disso não é liberdade. O nome disso é autoritarismo, né? Mas é isso. Marcos, você ia falar? Pode falar, Marcos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eu, Marcos. a Marise falou de testemunho que a gente pode, às vezes até calado, Sim. apresentar alguma ideia com nossos atos, né, com o nosso bom testemunho. E algo Sim. que eu acho que impacta bastante hoje os cristãos são os maus testemunhos. A gente vê muitos crentes, até líderes religiosos aí envolvidos em escândalos e impactam bastante na busca no geral, porque eu penso que o crente sempre é uma vitrine, né, que as pessoas ficam olhando e acham, eu na minha família tem pessoas de todas as religiões, mas Uhum. eles vão olhar o crente para ver o que está fazendo de certo ou de errado, né? Não, de certo eles nem comentam, né? Principalmente o Mas errado, né? o errado é o que eles esperam sempre. E a Sim. partir do momento que a gente se comporta de uma forma adequada, né? Procurando aí os ensinamentos que Jesus deixou para nós, é uma forma de falar, mesmo sem, sem invadir o espaço do outro, né? Dando um bom testemunho. O mau testemunho eu acho que é o que impacta muito hoje na liberdade cristã, dos bons cristãos. Eu te ouvindo, Marcos, assim, o que parece, a gente traz para nós de novo essa responsabilidade, né? O que a gente faz com a nossa liberdade, né? O que a gente, essa liberdade que a gente tem para fazer, eu acho que eu começo, quando eu falo sobre confiança, eu estou falando um pouco sobre isso também, que é essa liberdade que me impacta, ela gera o que em mim? Porque a liberdade, ó, ouça, a liberdade sem responsabilidade, ela gera libertinagem, Sim, sim. entende? Eu costumo fazer até um comparativo com a Constituição, né? Eu vivi bem a época da Constituinte, na década de 80, tudo. Servi o quartel em 85, e em 88 eu estava trabalhando na ferrovia, na área de segurança, e eu acompanhava bastante. E a Constituição, quando foi promulgada da forma que as pessoas queriam na época, eu, eu creio que criou uma liberdade exagerada, somente na questão da expressão, que as pessoas hoje ofendem outras pessoas e se acham no direito que a Constituição lhe garante a liberdade de expressão. Mas essa liberdade entrou no que você falou, virou uma libertinagem, né? As pessoas mal se respeitam. E o Sim, excesso de liberdade leva a isso, né? E, então, e acaba sendo uma questão interna, né? o que eu acho é assim, essa liberdade ela precisa trazer essa responsabilidade. Você é responsável pelo que você sabe. Então, por exemplo, se essa liberdade faz com que você agrida o outro por N coisas, isso está errado.
Existe Sim, algum lugar ali que você entendeu errado. Se você ofende o outro e você acha que isso é pela sua liberdade, você entendeu errado em algum lugar, né? Eu acho que sim, a liberdade em Cristo é uma liberdade quase que absoluta. Só que ela gera em você uma responsabilidade, porque é o que você falou. Eu justo, olho para você, Marcos, e falo para você assim, tá, o Cristo que você está falando para mim vai fazer de mim uma pessoa que nem você, então não quero, entende? Por quê? Porque é sim, isso, do jeito que você faz, do jeito que você fala, como você trata os seus filhos, de novo, né? O que a Marise falou sobre exemplo, a gente ser o exemplo, né? Então, olha para mim, Anderson, o jeito que você fala com a sua esposa é o jeito que um cristão fala com a esposa, então eu prefiro ser do meu jeito, entende? Se essa sua sim, liberdade faz com que você acabe esmagando o outro, diminuindo o outro, isso faz com que a gente se perca nessa liberdade. Voltando para o texto, quando a gente vai para Paulo, e aí a gente vai ler Atos, né? Eu acho que antes eu queria passar por Gálatas, mas quando a gente chegar em Atos, há uma divisão ali. Pedro está caminhando com Paulo, e em algum momento ele entende que é necessário um cristão, para você ser cristão, você não necessariamente precisa seguir os preceitos judaicos. É importante que a gente abra isso e que todo mundo caiba dentro do amor de Deus, porque Deus morreu por todos, né? E Paulo tem esse entendimento, e Pedro, em algum momento, tem esse entendimento, só que quando chegam outras pessoas, Tiago, né, e a igreja de Jerusalém, Pedro acha que não, é necessário que ele volte, porque, para falar a verdade, eu não tinha entendido direito isso. Porque não dá para todo mundo ser cristão, não dá para todo mundo ser cristão. Para você ser cristão, você precisa circuncisão, você precisa é, enfim, você precisa ser um mini judeu. E Paulo fala, poxa, você é hipócrita. Então, a liberdade, com a liberdade que Paulo propõe, que Pedro entende, é uma liberdade que abraça todo mundo e que cabe todo mundo dentro do amor de Deus. A liberdade que Pedro entende é uma liberdade que, para você ser liberto, você precisa passar por alguns lugares dos quais a gente já foi. Porque se nós entendêssemos, se naquele momento a gente entendesse que o cristianismo precisava ser um mini judaísmo, hoje a gente não teria cristianismo. Porque nós não estaríamos aqui falando sobre o Cristo. Porque se o Cristo é só dos judeus, ele não é nosso. Essa liberdade que chega em nós hoje é uma liberdade onde Cristo abre, onde Paulo, em algum momento, entende a graça de Deus que alcança cada um de nós. E que a partir disso a gente caminha libertos, podendo fazer o que a gente quiser, porém entendendo, e acho que nunca saindo desse entendimento de que Deus é o nosso Senhor e que andamos conforme a vontade dele. Porque para que ele salve a gente no final dessa história nossa aqui, que a gente acredita, é necessário que a gente caminhe dentro da vontade de Deus. Deus não vai nos salvar se a gente andar totalmente errado, entende? E no final das contas, Deus vai lá e vai te salvar. Desculpa, mas não vai acontecer isso, entende? Não é nós que ordenamos para que Deus nos salve quando a situação estiver ruim. É o contrário. A gente caminha dentro da vontade de Deus e ele nos salva porque o caminho nos leva à salvação. Porque somos servos de um Deus que salva, entende? Então, para a gente poder entender um pouco de liberdade, essa liberdade que traz essa responsabilidade, é importante a gente entender e olhar lá para trás, que lá atrás já tinham divisões, né? Mas essas divisões, em algum momento, né? E aí a gente vai ter também em Atos, né, o concílio de Jamia, e esse concílio vai unir em partes. A gente vai entender que para ser cristão é necessário aceitar o Cristo, né? E aceitar aqui, entenda bem, né? Não é que nós aceitamos o Cristo, né? O Cristo que nos aceita e tem nos buscado desde sempre. Mas a gente entender esse caminho do Senhor e Salvador. E a partir disso, a liberdade é feita em amor sempre. Porque se a gente pensar que a gente segue um Cristo que morreu por nós, enquanto nós ainda éramos seus inimigos, essa é a nossa liberdade, entende? Então, quando um Deus que caminha na terra, morre por nós, para que nós pudéssemos ser libertos, o preço dessa liberdade é a morte de um Deus. Entende isso? A grandeza disso, o tamanho disso? Entende? De um Deus que caminhou por você, de um Deus que profundo, morreu por você. Então, sim,
esse tipo de coisa precisa fazer parte do nosso cotidiano. E o que você tem feito com a sua liberdade? Entende? Como é que a gente caminha a partir dessa liberdade hoje? Hã? Então, para a gente ter isso aqui no retrovisor, certo? Lá atrás aconteceu isso, né? Então a gente está no hoje. Mas eu queria que a gente lesse, quem puder, claro, a gente puder, quem tiver com a Bíblia perto, eu queria que a gente lesse Gálatas, que a gente lesse o capítulo 5, que a gente caminhasse, né, com Paulo, do 1 ao 14. E aí ou a gente poderia ler todo mundo junto, ou se vocês preferirem, eu posso ler aqui também, se vocês acharem melhor. Eu até ia separar uma outra versão para a gente poder ler, mas eu acabei deixando lá embaixo. Qual versão que é? A mensagem, você tem ela aí? Não tenho. Só tô com a Não, não, NVI. vamos ler. Não, seria legal a gente ler mais de uma, mas não tem problema. Eu acho que o que vai trazer o que a gente quer. Eu acho que porque é muito claro, né, o que ele está falando. Né? Eu gosto da mensagem porque ela fica um pouco mais leve, né? Deixa eu ver se os meninos pegam para mim. Quer que vai lendo enquanto isso? Pode ler, Gi. É do 1 ao? 14. Do 1 ao 14. Você quer ler também, Dori? Aí pode ler um pouco você, um pouco Dori, um pouco Marcos. Pode tocar. É que deixa eu pegar minha Bíblia, então. Espera aí, só um pouquinho. Tá. Vamos esperar ele voltar então, né? Peguei lá. Ah, então é melhor ler essa daí então, né? Não, vamos ler. Eu acho que é melhor a gente ler junto hoje, tá? Um pouquinho. E aí eu vou pegar só um. Não sei, deixa eu ver o capítulo. Marise, você consegue ler para nós também? Tá. Qual que é o capítulo, Anderson? Paula, Jaque, é o 5. 5. 5. Marcos, conseguem ler com a gente? Paula e Jaque? Sim. Eu vou tentar pegar a Bíblia online aqui, que eu tô escondida das crianças. Tô escondida no quartinho. Tá. Consigo. Fique em paz, Paula. Vamos ver. Se der, a gente vai. Tá bom? Gi, você quer começar? Pode ser. Vai lá. 5:1, né? É. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhe digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Até onde eu vou? Vamos ver. Você tá no. Aqui na mensagem não 3. separa. Pode De seguir. novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Aí Certo. vai a partir do 4. Quem vai ler o 4? Vou Um monte lendo. de gente. Tá. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça decaístes. O 5. Nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Quer ir, Marise? Sim. O 6, né? É.
Não faz Por, A, por quê? a, Por Rose, quê? a Rose está lendo o 6. Ah, então lê, Rose. Só preciso ouvir. Eu não estou ouvindo. Lê aí, Rose. Pois quando estamos unidos com Cristo, Jesus não faz diferença nenhuma, estar ou não estar circuncisado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Quer ler o 7? Eu, vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixar de seguir a verdade? Obrigado. Marise? Nossa. 8, tá. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Até o 10 eu li. Não. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Li até o 10. Quem vai? Quer ir, Jaque? Marcos? 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os vos incitam a rebeldia. Vou ler aqui Marcos? uma outra versão, mas Tá. porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a Amém. lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Maravilha. Paula, você tá com a Conclui. Bíblia aí? Eu tô. Vou seguir do 15. Mas, se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Amém. Amém. Texto difícil, hein? Texto Então, essas outras versões aí. indigestos. O Dorival é diferente da do Marcos, que é diferente da Jaque. É só a minha e da Marise, que é NVI, né? Eu tô A na minha, NVI também. a minha e a do Marcos são versões mais antigas. A Verdade. Ah, minha, a minha eu gosto de usar o meio da revista e atualizada. Mas não atualizada, por, né, Jaque? Entendi. mas não é Atualizada por atualizada. causa do pastor. Eu sou suspeita, né? Mas no meu caso é porque eu uso óculos e como eu estou sem óculos e eu não tenho óculos, eu tenho que pegar uma letra grande, aí eu ganhei essa Bíblia com letra grande. Ah, que Aí fiquei legal. feliz que eu consigo ler melhor. Que bacana. Então, eu queria que a gente pensasse no seguinte: o que Paulo entende por liberdade cristã? O que que Paulo entende? A gente lendo esse texto, a gente entende o quê? O que que é liberdade cristã? É não estar embaixo da lei, É, não está pelo que eu embaixo da lei. entendi. É. Senão, Cristo não serviria para nada ele ter morrido por nós, né? Se continuasse fazendo o que a lei manda. Tô com você. O que mais? É isso aí, né? Não tá debaixo de imposições feitas pelo homem, né? E aí eu acredito que uma palavra-chave nesse caso todo aí é usar a liberdade com sabedoria, É isso né? aí. Com responsabilidade, com sabedoria, buscando essa sabedoria de Deus, né? Para que não aconteça isso que o Paulo fala aí no final do versículo aí, né? No final do capítulo. E se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vão estar se consumindo. Quer dizer, se uma casa está dividida, ela vai cair. Se ela está dividida contra ela mesma, vai acabar caindo. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Sim, Do sim, sim. lugar à carne Isso. ao espírito. É isso aí. O que que, por exemplo, quando a gente pensa em Paulo, né, e Paulo está num contexto Fechou de sua uma igreja, câmera. fechei, adivinha, depois falo por quê, uma hora. A gente olhando isso, a gente entendendo e pensando sobre a liberdade em Paulo, e ele nessa igreja que é Gálatas, que ele vai pregar sobre não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, e não há escravo e nem livre, né? Todos somos um em Cristo.
Então, essa fala de Paulo, ele está falando sobre liberdade. Quem nós somos em Cristo. Que identidade é a nossa? A quem a gente serve? E como a gente serve? Porque se hoje não há uma hierarquia para a gente seguir, se somos todos iguais, como é que a gente caminha a partir disso, entende? Por que que vocês estão pensando que, por exemplo, quando a gente pensa na lei, por exemplo, a gente precisa entender algumas coisas, né? Quando a gente pensa no sacrifício, e aí a gente vai pensar no sacrifício da rolinha, no sacrifício do boi, no sacrifício de uma cabra, e tudo naquela época era economia, certo? A gente está num contexto aí onde os judeus eram escravos, entende? Então, por exemplo, quem podia estar, quem podia estar sacrificando uma vaca nesse contexto? Entende? Você tinha que ter muitas posses. Quem poderia? Então, se a gente, para que serve a lei, uma vez que o próprio Deus desce e se entrega em sacrifício em nosso nome? É necessário que a gente volte a estar sacrificando novamente e novamente colocando cada um no seu lugar diferente, entendendo que quem sacrifica um animal maior por um pecado maior tem mais chance de chegar mais perto de Deus ou poder falar com Deus, entende? É nisso que a gente está pensando? É nesse lugar que a gente está? E eu acho que tem uma outra pergunta que a gente precisa pensar e responder. Como é que o amor é o limite dessa liberdade? Paulo vai dizer para nós, aí no versículo 14, quem está com o versículo 14 fácil aí? Eu, Pois toda cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Qual é o limite dessa liberdade? Como a gente estava falando agora há pouco. O É o limite é o amor. Amor. próximo. Amor. O amor nos limita. O amor nos limita. É interessante a gente pensar sobre a justiça de Deus e muitas vezes a gente pensa sobre a ira de Deus e sobre o poder de Deus. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar. Como é que Deus é poderoso? Quanto é... Mas Deus é limitado. Deus é limitado pelo amor que ele tem por você. Entende? Deus se limita, se diminui, se faz homem, caminha entre nós para mostrar o tamanho do amor desse Deus por você. Não para mostrar o tamanho do poder que ele tem em fazer. Porque se a gente for para o Éden, lá atrás, e a gente pensar quanto de poder ele usou para criar o mundo, quanto de poder ele usou para criar a humanidade, tudo isso. Está lá, em algum lugar está falando sobre a quantidade de poder? Se ele usou todo, se ele usou uma parte, se ele usou 10%? Não. Mas quanto de vontade ele usou para fazer? Toda a vontade dele foi usada para fazer. E se a gente for pensar, o primeiro erro da humanidade, a queda, o quanto de poder ele necessitou para consertar aquilo? Entende? Quanto de poder ele usou para consertar, mas o quanto de misericórdia ele usou e amor para consertar aquilo? Entende? Então, onde é que ele se limita? Porque se fosse a grande maioria de nós, eu não sei se eu posso falar por vocês, mas por mim, ok? Eu estou escrevendo um texto e ele saiu errado. Eu apago e volto a escrever. Deus achou que escrevendo errado ele iria consertar. Porque quando Adão erra, ele podia ter pego Adão, amassado, pó de novo, juntado, faz de novo. Errou? Apaga, começa de novo. Mas a misericórdia dele foi ele pular para fora de Deus e Deus esticar a mão para ele e falar: caminha na minha mão. Não existe fora de Deus. Você sai do Éden agora. Porque se você comer do fruto da vida, você não tem perdão. Você vai morrer em pecado. Então eu vou te dar a chance de você se arrepender no caminho. E é interessante a gente pensar que lá atrás, quando Eva, o castigo de Eva ali, ela vai ter mais dores no parto, ok? Só que quando ela tem o filho dela, a primeira coisa que ela fala é graças a Deus. Não é interessante pensar nisso? E quando a gente pensa sobre esse primeiro homicídio da Bíblia,
ela acontece em um culto. E quem ensina essas crianças a cultuarem? Quem ensina Caim e Abel a falar com Deus, a oferecer a Deus o que tem de melhor? Quem ensina? Os pais, né? Que são aqueles que foram expulsos do Éden, ok? É. Que, em teoria, foram amaldiçoados. De novo, Deus é limitado, assim como Paulo está falando sobre a liberdade, pelo amor que ele tem em nós. Porque ele poderia fazer melhor, mais rápido e mais bem feito. Mas ele conta conosco para fazer. Ele nos dá essa liberdade de querer estar com ele ou não. Ele nos dá a opção de tentar pular para fora dele. E mesmo quando a gente pula para fora dele, ele estica a mão pela misericórdia dele e nos coloca novamente dentro do lugar, porque não há fora de Deus. Entende? Então, que liberdade é essa que Paulo está falando para nós? Que liberdade é essa? Liberdade em amor. Como é que a gente pensa isso? Será que isso faz parte do nosso cotidiano? Será que a gente tem pensado sobre isso? Será que isso faz sentido para nós? E eu queria ler aqui na versão a mensagem para a gente poder pensar mais um pouco a respeito disso. Ela diz assim, ó, Cristo nos, Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Quero enfatizar o seguinte: no momento em que vocês se submetem à circuncisão ou a qualquer outro sistema de regras, o dom da liberdade que Cristo conquistou com o sofrimento acaba desperdiçado. Repito, quem aceita o sistema de circuncisão troca a maravilhosa vida de liberdade em Cristo pelas obrigações da vida de escravo da lei. Creio que o que está acontecendo não era a intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo e está fora da graça. Mas nós vivemos a experiência de um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem a indiferença quanto à obrigação religiosa significam alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo: a fé expressa em amor. Vocês estavam correndo muito bem. Quem os convenceu a desviar do caminho da obediência? Por certo, não foi aquele que os convocou para a corrida. Por favor, não pensem que isso é insignificante. Basta um pouquinho de fermento para levedar uma grande quantidade de massa de pão. Lá no fundo, o Senhor me deu a certeza de que vocês não vão desistir. Mas aquele que está perturbando vocês, seja quem for, enfrentará o juízo divino. Saibam que o boato que continua a pregar a circuncisão, como eu fazia antes de encontrar o Senhor na estrada de Damasco, é um absurdo. Por que então eu ainda seria perseguido? Se eu pregasse a velha mensagem, ninguém ficaria ofendido. Omitir a cruz diluiria tanto a mensagem que ninguém se importaria. Quero saber por que esses agitadores, tão obcecados pela circuncisão, não se circuncisam totalmente. Poderiam se castrar. Essa é a mensagem. É uma versão da tradução do grego, mas eu acho que ela fica um pouco mais assertiva, ela fica um pouco mais direcionada. Essa mensagem, ela acerta um alvo em nós. Parece Paulo um pouco mais nos dias de hoje, entende? Então, quando a gente pensa sobre essa liberdade, a liberdade não existe sem amor. De novo, qual é a nossa responsabilidade a partir do momento que a gente tem a liberdade? O que a gente precisa pensar? O que eu tenho feito com essa liberdade? Como é que a gente tem caminhado com essa liberdade? Como é que a gente tem significado essa liberdade? Entende? Então, para nós, isso é importante, né? Para nós que seguimos o Cristo, que temos a intenção de discipular os amiguinhos em volta de nós, né? E essa é uma coisa que a gente precisa pensar. O discipulado é importante, eu diria que é essencial para o crescimento da igreja, para a gente poder entender que Cristo a gente segue. Também é importante que a gente respeite aqueles que não querem seguir a Cristo. Porque quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. A nós cabe caminhar e mostrar o caminho. E mostrar o caminho caminhando.
entende? Então, eu olhar para o Dori e falar, cara, eu quero ser um pai que nem você, entende? Eu olhar a Gisele e falar assim, eu quero ser uma profissional como você, entende? Olhar a Jaque, a Marise e falar, poxa vida, é assim que eu gostaria de tratar os meus vizinhos, entende? O Paulo, a Paula, o Marcos, né? Enfim, a gente poder olhar um nos olhos dos outros e falar, cara, é assim que eu quero ser. É esse caminho que eu quero ter. É nesse lugar que eu quero seguir, mas não porque vocês vão na igreja todo domingo, porque vocês têm um jeito de viver diferente. Porque o que rege a liberdade de vocês é o amor, entende? É a preocupação da gente entender que quando você chega na igreja, com quem que os irmãos vão embora depois das 8h30 da noite? Entende? Tá todo mundo de carro ou vai alguém de a pé? Entendeu? Todo mundo aqui jantou, você precisa, sabe? Não reparar naquele irmão que vem de chinelo todo dia. Fala, nossa, meu Deus, meu. Esse aqui não tem. Meu, como é que esse cara vem de chinelo todo. Não, posso te ajudar? Né? Tá tudo bem em casa? Entende? Essa partilha, essa liberdade, o que que a gente faz com ela? Que olhar a gente tem olhado o mundo? A partir do lugar onde a gente fala assim, nós somos livres em Cristo, portanto, podemos julgar. Será que é isso? É nesse lugar que a gente está pensando? Queria ler mais um texto com vocês, para a gente poder ficar cada dia mais feliz. Penúltima aula, gente. Vamos ficar feliz. Para cima. Liberdade para todo mundo. Paulo, eu quero começar com você, tá? O texto que eu quero ler está lá em Atos 15, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, capítulo 15, 7, 8, 9 e 10. E aí eu queria que a gente pensasse, a partir desse aí, que a gente pensasse. Atos 15, 7. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Continuo. Pode continuar, Paulo. Deus, que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha dito. Nos tinha concedido. Ele não faz distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou-lhes o coração pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Amém. Amém. Vamos pensar sobre o que Pedro está falando aqui. Como é que aquela fala de Paulo lá aos Gálatas está falando sobre essa liberdade em amor, certo? E aqui, quando Pedro se levanta para falar sobre um jugo que parece ser mais pesado, que nem nós conseguimos arrastar, eu penso muito sobre essa nossa tradição também, entende? Porque aqui a gente consegue imaginar ou pensar como que a igreja lidou com essas diferenças culturais. Porque, de novo, homem, mulher, criança, grego, judeu, e aí vários tipos de judeus, vários tipos de grego, é, vários tipos de escravos, escravos que compraram a liberdade, escravos dos judeus, os judeus como escravos dos romanos. São muitas coisas dentro de um caldeirão que, é claro, ficava mais fácil da gente conseguir dominar se todos pensassem igual, entende? Se eu pensar, se eu falar para vocês que é necessário que para você ser um bom crente, você precisa ter a roupa certa, a Bíblia certa e estar no lugar certo. E ouvir a pessoa certa. Mano, para mim fica muito mais fácil controlar vocês. Entende? Sabe qual é a complexidade disso? É que vocês não vão mudar do tipo de gente que vocês precisam ser.
Vocês podem colocar as máscaras, cada um colocar a máscara que quiser, cada um de nós colocar a máscara que quiser e continuar caminhando no mundo sem fazer diferença no mundo. Entende? Então, qual é a roupa certa de ir para a igreja? Entende? Qual é o jeito certo da gente carregar a Bíblia? Qual é a versão mais certa para a gente poder ler? Entende? Qual que é o dia certo de ir para a igreja? Qual é o horário certo de chegar? Qual é a palavra certa que o pastor precisa acertar para falar comigo? Entende? Então, essa liberdade que a gente tem de ir ou não para a igreja, a liberdade que a gente tem da roupa que eu quiser escolher para ir, a liberdade que a gente tem para escolher a versão da Bíblia que a gente quer, a liberdade que a gente tem de poder usar a nossa fala de um jeito coloquial ou de um jeito um pouco mais extrovertido ou um pouco mais jovial ou um pouco mais, enfim, essa liberdade que a gente tem coloca em nós uma responsabilidade de mudar quem nós somos, entende? Porque eu encontrei com Cristo, portanto, hoje faço diferente. Eu encontrei com Cristo e hoje uso só terno e gravata. Aleluia. Entende? Continua sendo um pai meia boca, um marido péssimo, um, um, um profissional horrível, mas eu caminho no lugar certo, com a roupa certa. Talvez caminhar não, porque essa é a questão, né? Quando a gente pensa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá exatamente nesse lugar. Seguindo o caminho, proclamando a verdade e gerando vidas. Essa seria a nossa vida, certo? Como a gente caminha? A gente caminha no caminho que é o próprio caminho, proclamando a verdade e gerando vidas, certo? Agora, a roupa certa, a igreja certa, o lugar certo, isso não muda. Isso não muda quem você é. E se isso não te impacta, se isso de alguma maneira não te coloca em xeque, é necessário que você reavalie como é que você entende o evangelho. Porque o evangelho precisa confrontar essa realidade que a gente vive. Essa liberdade que Deus te dá precisa te confrontar. Porque essa liberdade está falando para você também como é que você é como profissional. Como é que você é como pai, como mãe. Como é que você é como motorista no trânsito. E, de novo, não estou falando para a gente ser perfeito, não. Não é esse lugar. Porque o espaço entre o erro e o acerto está o arrependimento. Entende? Está o aprendizado. Está a graça de Deus entrando nas nossas entranhas e fazendo essa transformação em nós. Porque se a gente só acertar, a gente não depende de Deus. Então a nossa dependência também tem a ver com os tropeções das nossas vidas. Entende? De estar aqui hoje, uma hora dessa, falando sobre a palavra de Deus. Dividindo experiências que faz com que a gente cresça dentro desse lugar. Entende? Então, Pedro falando sobre como eles eram. Talvez aqui a gente devesse perguntar para nós o que que a gente pensa sobre como a gente era. Você quer falar, Jaque? Pode falar. Eu achei interessante porque lá no outro texto que a gente leu de Gálatas, ele fala do fermento, né? Uhum. Porque o fermento, na medida certa, a massa cresce, fica bonita, tudo. Porém, se você pôr uma dose a mais, ela vai crescer, explodir, depois ela vai desabar. Afundar. É isso mesmo. É muito incrível, né? Tem aquele efeito imediato de boom, né? Aquele boom, né? Então, é tudo com muito respeito, com muito... Seguir ao Nossa, Senhor tem que ser na dosagem certa. Essa liberdade que nós temos não pode ser nem mais nem menos. Tem que ser na medida certa. A gente tem que caminhar buscando isso. é isso aí. Mas, já que eu estou nesse lugar, porque é o que você fala. Se eu chego na igreja de terno, gravata, cabelo arrumado, uma fala bacana, uma Bíblia bonita, grande, eu já sou bem recebido, automaticamente. Paz do Senhor, irmão. E amém, glória a Deus para você. Agora, se eu chego sujo,
arrastado, sabe? Com culpa, com medo de entrar, sabe? Porque eu não mereço estar ali, não é o meu lugar. Nem precisa disso, viu? Nem precisa estar sujo. Você só precisa ser aquela irmã que senta no cantinho do banco lá do fundo. Sim. Então, Sabe mas aquela, sabe aquela é, que quer comunhão, mas não é bem vista dessa forma? Aquela que vai cheia de dores, sim. procurando um refúgio. Essa daí já passa já. Já é mais difícil da gente alcançar, né? Mas a Sabe? culpa é nossa. É o que a gente está voltando lá para trás. A culpa é nossa, né? Eu ia falar isso, Ale. Isso mostra como nós mesmos, os cristãos, não estamos nos limitando pelo amor. Fala, né? Se até Deus se limitou pelo amor, a gente às vezes se margeia pela aparência, pelo Uhum. egoísmo, pelo ter no lugar, né, do ser. Porque se a gente também se limitasse pelo amor, a gente ia ser o primeiro a abraçar o pobre, a abraçar o doente, né? Ia ser o primeiro a não ser superficial a ponto de julgar o irmão pelo tamanho do cabelo, a irmã pelo cabelo que tem que estar compridão, o irmão porque tem que estar de terno, e assim vai. Como a gente se tornou tão superficial assim, né? Onde foi que a gente se perdeu, que a gente se tornou tão superficial e longe do amor, né? Em que lugar Jesus virou para um lado e a gente virou para o outro? Onde foi? Exato. Que curva foi essa? Né? É. De novo, assim, eu não estou falando do outro, não, estou falando de mim, tá? Quando eu falo isso, eu falo de mim. Falo do meu lugar, do meu lugar onde eu não enxergo sempre, não. Eu peço a Deus misericórdia e que Ele me dê. É estranho, né? Mas, por exemplo, que Ele me dê alguns problemas, sabe? Para que eu possa resolver pela misericórdia dele, eu possa aprender nesses caminhos, entende? Então, não é uma oração para mim ter problemas, mas é uma oração para mim poder ver, entende? Porque quando aquela criança bate no vidro do meu carro, para que eu não julgue ele rapidamente, entende? Para que quando aquela senhora com uma criança passa no trem pedindo eu não julgue rapidamente, entende? Para que meu coração consiga ver, sabe? Me dê mais olhos para que eu veja, entende? Para que no caminho da igreja o meu coração esteja quebrantado, para que na segunda-feira eu amanheça com essa misericórdia renovada, mas que eu entenda que a misericórdia de Deus que se renova cada dia se renovou na minha vida, entende? E o que que eu vou fazer com essas 24 horas que Deus me deu de misericórdia? Entende? A quem eu vou alcançar? E, de novo, como eu vou alcançar? Um abraço, um sorriso, um olhar, uma fala. Essa liberdade que eu tenho hoje é uma liberdade que, de novo, eu não preciso ler um versículo para mudar a vida daquela pessoa, mas eu preciso, às vezes, abraçar ela. Entende? Às vezes eu não tenho dinheiro para dar para aquela senhora, mas eu posso falar para ela assim: ó, pega o meu telefone e me liga. Entende? Ao invés de eu julgar rapidamente, tá, ó, menina nova, né? 3, 4 filhos, pelo amor de Deus, né? Né? O que que a gente vai fazer, né? É isso, essa é a realidade do país. Por isso que esse Brasil não vai para frente. Você entende? Esse moleque desse tamanho não podia estar trabalhando? Meu, deve ter uns 17, 18 anos, pelo amor de Deus. Descalço, de chinelo pedindo. Porque tá mais fácil. Cara, mais lento a julgar, Senhor. Senhor, que eu haja como o Senhor agiu comigo. Porque se o Senhor tivesse agido comigo na velocidade que eu agi agora, eu estaria fulminado. Entende? Se no primeiro erro que eu cometesse, o Senhor não olhasse para mim com os olhos de graça, eu estaria fulminado agora, Senhor. E eu sei, obrigado, Senhor. Então, que eu tenha misericórdia com o outro, como o Senhor teve comigo. Que essa liberdade termine, Senhor, dentro desse lugar onde represente a sua misericórdia, a sua graça. Para que a graça que o Senhor derramou em mim seja derramada nele a partir de mim. Então, pensando, né, sobre essa liberdade ainda que a gente tem e que está lá Paulo e Pedro discutindo isso aí, e a gente vai encontrar Tiago também falando, né, sobre a fé e a obra, essa discussão grande entre eles, é a gente entender essa multiforme graça. Porque cada um de nós vai ter vários lugares onde a gente não vai concordar em tudo. Mas a gente precisa entender que o que nos une é o amor de Deus. A partir do amor de Deus, a gente pode caminhar uma milha, não duas, três, quatro. Entende? Se a gente caminhar dentro dessa unidade,
E não nessa uniformidade, não todos iguais, mas todos juntos, entende? Diferente, mas juntos. A gente vai caminhar muito e a gente vai fazer muito. Agora, se a gente esperar ser igual ao outro para a gente poder caminhar junto, a gente não vai caminhar junto nunca. Porque a gente vai sempre achar uma rusguinha, sabe? Sempre era melhor que você tivesse chegado um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, entende? Era melhor que você tivesse falado mais, falado menos. Era melhor que essa aula já tivesse terminado no horário, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, né? Fala muito, fala pouco, enfim. A gente vai encontrar essa diversidade em nós, mas não, a gente não pode perder a nossa unidade. A gente não precisa ser igual em tudo. A gente precisa ser igual no cerne, entender que esse tronco é um tronco feito em amor. E a gente saiu dali. Agora, como é que a gente vai entender o restante das coisas? É o tempo que vai fazer com que a gente se une em alguns momentos e esteja separado em outros, né? Então, mas que não nos separe por isso, entende? E eu queria que a gente respondesse mais uma pergunta, mas aí eu queria que a gente, enfim, perdão, eu vou deixar espaço. Quero saber se vocês querem falar alguma coisa. Eu tô falando muito hoje. Né, Rodori? Fala a verdade. E, não, Se não eu tô falei falando que muito, não. se eu falei que é pra gente aprender e ensinar junto, eu preciso da ajuda de vocês também para mim, né? Eu fiquei com uma questão aí, dentro do que foi falado. Ah, Manda. eu entendi que o amor é mais importante do que a doutrina ou o costume. E dependendo de onde nós estivermos, devemos sempre nos fiar no amor, dependente do que rege aquele lugar, da forma que tem que ser. Se é nessa linha que a gente está conversando, seria? Você está perguntando se o amor é mais importante que a doutrina. Tá. Sim. Então, vamos A lá de minha tá novo, falhando às Marcos. vezes, tá Você cortando. fa... Tá, ó. O que eu entendi. Eu A Não. sua pergunta, você tá me ouvindo? Tá me tô ouvindo? vendo, tô. O que você está Ah, perguntando basicamente é se o amor é mais importante que a doutrina. É sim, isso? resumindo é isso. Né? É, Em resumo o é. amor é o limite que a gente tem. Ruim aqui. Sou eu que tô ruim? Eu, Parece. basicamente, sou eu? Acho que Parece estar cortando um pouco. Você É. está cortando toda hora. Ó, então eu vou cortar o vídeo, tá? Melhorou agora? Melhorou? Aham. Sim. parece. Tá? Então eu vou tentar resumir a resposta, Marcos. Sem o Equilibrou, vídeo melhorou bastante. né? Então Acho vamos que não lá. sou eu, não sou eu, Acho que não. sou eu, né, Marcos? Tá vendo? Eu querendo julgar os outros, Marcos, tá vendo? Cadê o amor, né? Fala aí, Marcos. Cadê o amor? E a responsabilidade? Pega a responsabilidade, o erro é seu, irmão, né? Mas dentro do que eu entendi, tá? Por exemplo, o amor, Marcos, é o que limita o poder de Deus para conosco, certo? Certo. Pensando na misericórdia dele, que é essa misericórdia que atravessa a Bíblia de capa a capa. Então, para a minha vida, né, eu entendo que como cristão eu preciso seguir aquele que tem o amor como referência maior. Se a gente pegar só Jesus e tentar colocar nele alguma doutrina, vai ser complicado, porque ele tinha essa liberdade de atuação. Ele vem e ele falar que ele quebra as doutrinas é pesado, mas ele fala muito sobre a religião ou contra a religião do seu tempo. Então, eu não consigo colocar alguma doutrina em Jesus, algo que ele fez. O que que ele fez, né? Ele pede para batizar, certo? Mas ele caminha com aqueles que não estão batizados, antes de batizarem.
ele institui a ceia sempre que estiverem juntos, né? Tragam à memória esse tempo, onde o pão é o corpo e o sangue é o vinho. Então, mas não é uma coisa que ele faz recorrente. Ele pede para que depois da morte dele isso seja feito. Mas em Cristo, no caminhar de Cristo, que é quem a gente segue, é difícil a gente encontrar uma doutrina fechada. Agora, as doutrinas não têm sentido total, porque é o que você falou. As regras também nos colocam em alguns lugares. Porque, por exemplo, se eu vou numa igreja onde a gente usa saia, né, e ali é importante que a gente use saia, então as mulheres têm que usar saia naquela igreja, certo? Agora, eu não gosto, eu acho que eu tenho que usar calça, encontro outra igreja, irmão. Entende? Se nessa igreja onde eu vou, o pessoal batiza com pouca água, e eu acredito no batismo com mais água, com um tanque cheio, preciso de imersão, aspersão ou imersão, procura uma igreja que te dê. Agora, tanto na igreja com muita água ou com pouca água, você precisa ser guiado pelo amor. Entende? Independente da doutrina que você segue, você precisa ser guiado pelo amor. É o amor que te coloca nesse lugar, é o amor que te leva até o Cristo. É o amor que faz com que você caminhe o caminho que é Cristo. Entende? E a gente imita ele caminhando o caminho de Cristo, proclamando a verdade, que é o próprio Cristo, e gerando vida, que é essa vida em Cristo. Então, como é que a gente caminha? Amando como Cristo amou. Eu acho que assim, essa é, é a base da gente doutrina, a liberdade maior. Ou doutrinas diferentes, né? Para falar sem doutrina, eu acho que é mais difícil. Mas com doutrinas que às vezes o presbiteriano tem uma, a Assembleia tem outra, o Batista tem outra. E aí eu acho que depende muito do que você quer, né? É uma outra coisa que faz sentido para nós. Eu posso falar? Pode falar, Rose, por Eu favor. acho que Marcos, só um eu pouquinho. acho, É a Jaque, né? Marcos, respondi você, Marcos? Sim, bem dentro do que Respondi? eu estava pensando. Perfeito. Ah, Então, bacana. Marcos, Jaque? eu queria falar com o Marcos mesmo, que assim, eu Obrigado. também tinha muito essa dúvida, mas lendo os evangelhos, eu via que Jesus, ele era um estudioso, respeitava, assim, as leis, mas ele confrontava, que é o que o Anderson está falando, né? Quando ele fala lá da cura no sábado, vai curar no sábado, era uma lei. E aí, o que vai prevalecer? Ele vai deixar de curar uma pessoa que está necessitada porque é sábado? Não. Ele vai, mas ele seguia, ele lia, ele estudava, ele fala o tempo todo disso, até onde vai, né? Você, igual, eu tive uma experiência muito interessante, falei com um pastor que veio na igreja aqui, falei assim, simples assim, irmão, ora por mim. Ele me abraçou na calçada e orou por mim na calçada. Ele não quis saber se ele estava na calçada, se ele estava. Porque quando a gente pede para orar para a gente, o que vai? Eu vou orar. Mas nem lembra. Você faz tantas coisas, você vira esquina, você já não lembra mais. E aquilo foi uma grande lição para mim. Você está pedindo oração, é aqui na calçada mesmo, no portão. Quem passava, falava assim, aquele é doido, que está abraçando a mulher, ou pode até se assustar. Então, assim, eu acho que a gente consegue se basear, parece fácil, mas não é, que o caminho de Jesus, esse olhar de Jesus, não é a comunidade de fé, não é a Assembleia, não é a Batista. Lógico que vai ter algumas que você se familiariza mais e que fica mais próximo daquilo que Jesus vive, que é o que eu entendo. Mas Jesus, ele vai o tempo todo nas parábolas que a gente aprendeu, todo o caminhar dele é sempre baseado, ele está próximo de quem é rejeitado, ele sempre está próximo daquele que a lei não concorda, que a lei não quer perto. Então, ele vai sempre pelo amor. Ele passa por cima, não é que ele quer desobedecer, ele quer o confrontador, né, como alguns livros falam. Não, é que o olhar de Jesus, que é o que eu peço a Deus, para ter esse olhar de Jesus. Porque é um olhar diferenciado, é um olhar amplo, né? Sem, Que eu tenho que sem seguir. protocolo, né? Porque assim, se você seguir a lei, bandido é na cadeia. Bandido bom, é bandido morto.
para um cristão com o olhar de Jesus, esse bandido, ele tem chance de ser, encontrar Jesus e ter direito ao perdão. Agora, uma Sim. coisa é eu falar desse bandido que fez um mal para você. Agora, eu perdoar um bandido que atacou minha filha, por exemplo, e você ter esse olhar de Jesus, mas se ele se arrepender, eu perdoo sim, e ele vai com você, junto com você, caminhar com você, é esse olhar que é difícil. É superior à lei, é superior a tudo. E é isso que a Verdade. gente tem que amar o Senhor, porque é maior do que tudo. É maior que nós, né, Jair? É maior que nós. Porque é Com muito certeza. mais fácil eu olhar para o outro e falar, você precisa perdoar. E acho também essa liberdade é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque E não eu vou olhar para longe, não, você porque as próprias leis internas nossas de casa, igual estou passando um conflito muito sério, de não obedecer regras em casa, de não obedecer, de ser confrontada, da mentira. Até onde você vai? Até onde você Uhum. consegue suportar isso e continuar amando? É difícil demais, gente. Parece fácil, mas não é. Não. É um exercício Esse olhar diário. de Jesus é complicado. Você ia falar, Gi? Não, eu só tô falando que não só concordei que realmente quando se tem uma situação fora da nossa casa, parece mais simples. Mas quando Sim. pega, porque sinceramente, esse exemplo que a Jaque colocou, de repente alguém fazer um mal para minha filha, e eu olhar com um olhar de amor para essa pessoa e achar que eu tenho que perdoar e que essa pessoa ela tem esse lugar de perdão para Deus e que eu devo perdoar e que eu devo ter esse olhar de Cristo, sinceramente é muito, muito, muito complicado. Não é tão simples assim, né? Então, eu penso e oro a Deus para que eu não passe por isso, porque eu, sinceramente, eu vejo, por exemplo, essas situações de estupros, para mim tinha que cortar fora o negócio, sabe? Eu acho que a morte não é o caminho, eu acho que teria que torturar. Eu tô falando de verdade o que eu sinto se alguém fizesse algo contra a minha filha. Eu não tô sendo hipócrita, eu estou sendo verdadeira. Entendeu? E eu sei que esse olhar é horrível, eu sei que esse olhar é péssimo, não é cristão de forma alguma. Mas, sinceramente, do meu coração, eu acho que a morte é o mínimo. Eu acho que é muito fácil a pessoa morrer, tendo feito um mal desse tamanho, e simplesmente morrer. Porque morreu, acabou a dor. Eu acho que, sabe? Então, assim, é difícil você olhar e falar assim: não, você tem que respirar, você tem que perdoar, você tem que ter o amor, né, em cima dessas pessoas. E eu Você acho tem que que. é muito mais além, porque não é assim, ele morreu. Se ele morreu, qual é a missão do cristão? É salvar vidas para a Exato! eternidade. Mas, Então, não, mas eu assim, digo a gente assim, erra duas vezes, porque a gente condena, não consegue perdoar e ainda não quer que aquela pessoa tenha a vida eterna. Olha como é complicado. Eu é vejo dessa forma. É duro, mas assim, eu Mas entendo que a gente tem que ir nessa caminhada, de ter é, esse olhar de sim, já. Jesus, O senão a que eu, gente foi. mas o que acontece? Nós somos humanos, entende? É, sim, sim, Então, claro. quando a gente se olha e sabe que a gente não é perfeito, é mais fácil entender o outro, entende? é, Eu vou julgar menos você, entendeu? Eu vou falar, sim. poxa vida, eu também penso assim, sabe? No meu íntimo, eu também penso assim. Às vezes eu não falo, mas eu também penso, Gente, entende? mostra Então, mesmo uma misericórdia para santidade, mim, uma santidade tão assim, ai, porque o é, certo é fazer, o certo, o correto, diante de Deus e da Bíblia, nós temos que ter essa misericórdia, nós temos que ter essa visão, nós, como cristãos, temos que fazer assim.
Mas e na prática? Uhum. A hora que É o o mais calo aperta, complicado, gente. Sempre. né? Então, Gente, assim, tem e tem situações na que mídia, e tem na talvez na mídia. Porém, sim, Talvez na minha visão, em olhar o outro, com esse olhar de julgamento, nossa, olha, misericórdia, eu discordo total dessa irmã. Tudo bem, mas assim, se você passar por aquilo, será que a sua postura seria diferente de ver uma neta sua passando por isso, sabe? Mas Isso, recentemente, não sei se vocês lembram daquele sim, assassinato que o rapaz entrou na escola, na creche, e matou as sim, crianças. lembro. E um pai está lá na mídia, para qualquer um ver, com a mochilinha da criança na mão, chorando e falando que perdoava. sim, Chorando, orando ainda pela coisa. Aquilo me rasgou o coração, porque é além, cara. É além. É É, então, assim, é alguém. é muito fácil dizer que eu sou cristão, mas na prática a gente exatamente. está muito longe de ser. Esse Mas olhar é, de Jesus aí, vixi, que Deus tenha misericórdia, ainda bem que Ele derrama de misericórdia na vida da gente. Mas eu acho que a gente também tem que tentar, mas que é difícil demais. Então eu Porque eu queria, acho que assim, não é na verdade fácil. eu queria falar para o Marcos que eu estou sem nessa câmera. luta também. Acho que essa confusão aí, né? O que vale mais? É a lei? Eu quero que ele morra na cadeia, eu quero que ele apodreça na cadeia. Mas esse é o pensamento de Jesus? Não é. Mas Então, ó, o que vai ó, prevalecer é o amor, né? Então é isso. eu, a gente imagina algumas coisas sem ter vivido, né? E vai, é lógico, pelo que a gente pensa ser. Talvez estando na situação, a atitude seja diferente do que a gente está imaginando, né? Fala, pô, a gente não vai perdoar. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E na hora é diferente. Eu vi muitos casos. Eu sou advogado penalista e a maioria dos meus casos é estupro de vulnerável. Eu vi algumas situações, passei por situação pessoal dentro da minha família e vi transformação. Vi o algoz, o réu, ser perdoado, ser condenado a 21 anos, depois se converter, batizar, se arrepender, absolvido em segunda instância e está vivendo uma vida firme no caminho do Senhor. E a gente pensa, lógico, se for pensar pela carne, a gente vai, não, tem que morrer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas Deus, eu acho que dependendo da Tem forma que aqui, você está, na forma que você está buscando, se passar por uma situação, Deus dá um alento e muda a forma de pensar. A gente vai ter que passar para ver, eu acho, hein, Marcos? Mas é difícil. Fácil não amarrado em vai ser, né? Mas acho que é um pouco disso. Quando a gente fala sobre liberdade, né? Até onde vai a nossa liberdade, eu acho que a gente tem que ter em mente que a nossa liberdade ela precisa ser guiada e ela precisa ser transformada. A liberdade precisa gerar responsabilidade. Se ela não gerar responsabilidade, eu acho que faz de nós pessoas donas da verdade, entende? Porque nós fomos libertos pelo Cristo ressurreto, portanto a gente pode fazer, portanto a gente tem a liberdade de julgamento, a gente tem a liberdade para olhar o outro, a gente tem a liberdade de olhar o outro por cima. Entende? Nós somos diferentes desses tipos de pessoas que não aceitaram o Cristo. Então a gente precisa gerar responsabilidade. Somos guardadores daquele que mostrou um caminho. Então cabe a nós também apontar esse caminho, cabe a nós caminhar esse caminho. Essa é a nossa liberdade. Essa é a liberdade que transforma o outro. Então a gente precisa pensar nisso. Eu coloquei um versículo para a gente encerrar, que a gente passou do horário. Infelizmente não passei por todos os lugares que eu queria passar com vocês. Mas acho que foi valiosíssima essa aula, sabe? Assim, é um prazer estar com vocês. Quero agradecer de coração cada um de vocês que teve nas aulas que a gente teve até aqui. A gente vai ter mais uma aula com o pastor André, um encerramento na terça-feira que vem. Mas eu quero deixar o meu abraço para vocês, a minha alegria de poder dividir com vocês
essa verdade que eu acredito, né, a partir do livro do Carlos Mesters, né, a gente teve muita conversa, os professores, foi feito com muito coração, com muita dedicação, cada um que esteve aqui. Eu quero agradecer de coração mesmo. Você que está aqui agora, ao vivo, e você que tá assistindo a gente em algum momento, né? Dessa aula gravada. Eu quero agradecer de coração. A gente só faz isso por causa de vocês. Não tem outro jeito de fazer isso. A gente só faz para estar com vocês, para a gente poder dividir essa verdade, mas pensando naquele que está do outro lado, fazendo as perguntas que vocês fazem, né? Então a gente tá nesse lugar. Quero agradecer mesmo. Queria encerrar, primeiro dando a oportunidade, se alguém quiser falar alguma coisa, mas para a gente orar essa última palavra, que é Gálatas 5:13, que está no chat. Que a gente lesse ela em voz alta numa versão só, que é a que está no chat. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Marise, Paulo, Marcos, Jaque, Gi. Eu só queria fazer uma pergunta. A última aula Uhum. é semana que vem, terça. O encontro presencial é posterior a isso, né? O encontro presencial? Presencial, É, que então, a vai ter encerramento. gente ainda tá. É, então, para entregar o certificado? É isso, Gi, que você É. está falando? É, então, esse a gente não marcou a data ainda. Ah, tá. Não, Tá porque como eu vou fazer uma bom? cirurgia sábado agora, eu acredito que eu vou Uhum, ficar uns 15 dias sem poder sair. E entendi. aí eu queria participar, mas eu não sei se vai dar para eu participar se for antes disso. Eu acho que vai ser depois, Gi, tenho quase certeza. Mas a Tá gente bom, ainda não decidiu a data. Por isso tá até, bom. né? Porque se fosse antes, a gente já teria essa data pronta. Tá? Mais alguém? Eu quero só agradecer a você, uma aula muito boa. Todos que falaram também, eu já aprendi muito e eu agradeço a todos. Gi, boa cirurgia para você. Deus está com você e a gente ora por você, Sim, viu? amém. Obrigada. Amém. Eu queria que a gente lesse aqui no chat, tá? Todo mundo encontrou aqui no chat essa versão para a gente poder ler junto? Eu sim. Marise, Jaque, Gi, Dori. Sim, Sim. Uhum. Vamos ler então? Todo mundo junto? Caros Caros irmãos, irmãos, aos vós irmãos. chamados para a para a liberdade. liberdade. Verdade. Todavia, Todavia, não não useis useis a a liberdade liberdade como como desculpa para desculpa para franquear a carne. justificar a A carne. Antes, Antes sede Eles servos um dos outros, dos outros. mediante o mediante amor. o amor. Amém. Amém. É Amém. isso. Essa é a liberdade. Amém. Boa Então, noite. já agradeci vocês. É, Mais uma coisa a gente aprendeu com a Jaque hoje. A gente abraça na rua e ora. Não é isso? Então, quem vai orar pela Gi hoje? E pelo Dori? É A uma gente vai cirurgia deixar para de orar? varizes, tá, gente? Para vocês saberem exatamente pelo que orar Gente, na eu minha quero vida. agradecer também, queria agradecer rapidinho o convite do Anderson. Obrigado por essa oportunidade de conhecer esses irmãos aí, né? Nem que seja pela telinha. Foi muito bom essa oportunidade. A minha igreja não tem tantos estudos assim, e foi muito bom mesmo ver essas aulas, compartilhar com vocês, conhecer vocês, viu? Deus abençoe a todos. Amém. A gente que Amém. agradece, Jaque. Não entendi, Dori. Não, tô falando para já que participar das próximas também. Com certeza. É isso aí. É, Gi, é no nariz, Gi? A cirurgia também? Na onde? Varizes. Varize? Eu vou tirar a safena da perna esquerda. Ah, Caramba. diz aí. É, ela tá obstruída e eu vou precisar fazer a cirurgia nas duas pernas. Mas é mais na esquerda mesmo por conta da safena que tá obstruída. E aí eu vou fazer a cirurgia sábado. O médico falou que é simples, mas estejamos em oração, né? Amém. Quem ora pela Gi? Posso Eu posso orar. orar? Ore, Maria. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós louvamos o teu nome, ó Pai,
muito agradecidas, ó Deus, por este momento de aula, porque muito nós aprendemos, ó Deus. Tua palavra sempre edifica a nossa vida, nos corrige também, ó Deus, nos anima, nos enche de amor. Muito obrigado pela tua palavra. Agora eu agradeço pela vida de cada um que está aqui, pelos seus familiares, que o Senhor possa estar presente em todos os instantes, nas alegrias, nas tristezas. Eu sei que o Senhor está sempre presente nas dificuldades, nas cirurgias. E neste momento eu te agradeço pelo Dorival, que fez sua cirurgia, está bem. Muito obrigado pela vida dele. Abençoe ele, a Rose e toda a família. Agora também te peço pela Gi, colocamos ela no teu altar, para que o Senhor cuide dela naquela hora da cirurgia e que o Senhor esteja com ela, que ela seja forte, que tudo dê certo, que esteja uma boa recuperação também de varizes, que nós sabemos também que não é fácil, não. Muito obrigada por esta aula de hoje, pelo professor, pela tua família. Abençoe todos, ó Deus. Nos dê a noite de paz, debaixo do teu cuidado, que nós possamos realmente ser aquela pessoa que anima, aquela pessoa que ama de todo o coração, aquela pessoa que não apenas crê no Evangelho, mas que vive o Evangelho da forma que agrada ao Senhor. Muito obrigado por todas as coisas. Perdoa as nossas falhas. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Obrigada. Deus Amém. abençoe. Obrigado Amém. vocês. Até semestre que vem. Obrigada. Fiquem com Até. Boa noite Deus, para tá? todos. Boa noite. Boa Quero ver noite. Deus vocês, abençoe a todos. Jaque, Paula, quero ver vocês na entrega do nosso certificado, hein? Tá bom? E- Fiquem Faremos com lá. Deus. Em nome de Amém. Jesus. Tchau.